Olá a todos, ao terceiro vídeo e vamos falar um bocadinho de impostos. Impostos no sentido de o povo contribuir e nada funcionar. Ou seja, começamos a verificar que ao longo destes 50 anos as melhorias que vão fazendo é tudo melhorias tecnológicas para tentar preservar que as coisas possam correr um bocadinho melhor e fazer menos filas nos locais públicos onde o povo precisa de ir tratar de si, de coisas como um simples cartão de cidadão ou simples papeladas, em que se calhar no mesmo dia são coisas que se tratam e no final ninguém consegue resolver nada porque os sistemas vão abaixo ou as coisas correm muito a mal. Pronto, isto falando do quê? Das, das tragédias que eu já referi anteriormente. O que é que se tem feito ultimamente do que se tem falado na ordem do dia? Presidenciais. Então o que é que o povo gosta é de saber quem é que vai ganhar as eleições. Eleições presidenciais. Ou seja, temos agora aqui um grande esquema nos jogos dos presidenciais, em sei que uns candidatam-se, outros dizem que se candidatam porque não têm alternativa e outras circunstâncias. E o que é que acontece? Uh, Mal se fala do mais importante, que é os problemas do povo. Ou quando se fala dos problemas do povo, dizem que vão se resolver e não se resolve nada. Ora bem, começando com as escolas, os nossos impostos vão ser pagos. Então o que é que acontece? Escolas, começamos o ano letivo sem professores em algumas escolas. Ou seja, os professores cada vez mais ao longo dos anos vão se reformando e não são às dezenas, são às centenas, e se não for mais. E, e o salário de um professor é uma miséria, tanto de um professor como de um médico, etc. Eu já entro na fase dos médicos. Estamos com poucos professores, escolas a fechar, porquê? Porque não há meios de manter as escolas abertas, porque há poucos funcionários, há poucos professores e tudo fecha. É desde escolas e infantários, tudo um pouco. Principalmente as zonas desérticas, que é onde a malta pouco está, que é o interior, principalmente, que é as zonas mais abandonadas, que é onde há maior falta de professores. Ora bem, o povo continua a pagar os impostos e gostávamos de saber como é que estamos a pagar os ordenados de miséria aos professores e aos médicos se os nossos impostos pagamos taxas para tudo. A alimentação, nas compras do dia a dia, em tudo o que a gente faça no dia a dia tem que pagar e no final estamos a pagar taxas de impostos e tudo. As empresas também têm que pagar os seus contributos e pelos vistos, uma parte do lucro e uma parte do que se tenta dar a mais aos funcionários é tudo tributado. E a minha pergunta é: pagamos tudo até por um simples café? Porquê que, se cada coisa que nós compramos pagamos impostos, porquê que as coisas funcionam mal? Essa é a minha principal questão. Porque se até fôssemos um povo que pagava poucos impostos, pronto, é normal que as coisas não funcionem. Pagamos impostos, descontamos os nossos ordenados, fazemos tudo, todos os pagamentos simples que façamos no dia a dia, até um simples passo, pagamos taxas. E não temos meios para suster os serviços públicos em Portugal. Ora bem, professores e educadores a desaparecer, cada dia que passa, qualquer dia passamos a ter inteligência artificial para resolver tudo. Como ultimamente se tem feito, é substituir máquinas, substituir as pessoas por máquinas.
para dar mais lucro e não haver tantos problemas, então pronto. A malta que vá de baixa e assim não se pá. A malta em vez de ir de baixa temos sempre alguém para substituir. E, e na saúde, a mesma coisa. Os centros de saúde, neste caso, não é que fechem, mas estão lotados. Estamos com poucos centros de saúde para a quantidade de população que é, principalmente nas grandes cidades. Pagamos os impostos e centros de saúde a cair de podre, tal como as escolas. Hospitais, chegam a fazer hospitais que não sabemos se são hospitais, são experiências ou tentativas de uma experiência para a construção de hospitais, como o de Sintra, que aquilo para um hospital eu vou lá e já venho. Acho que há hospitais maiores e com grande que foram feitos antigamente com melhor qualidade e melhores condições do que se calhar aquele hospital. E não temos médicos para, para suprimir as necessidades do povo. E, e a nossa questão é: quem é que vai ganhar as presidenciais? E a questão é: qual é que é a importância do que se está a suceder politicamente? Nada. Ou seja, ninguém se entende, continuamos todos, continua o povo a trabalhar como um escravo, que a escravatura não foi, pelos vistos, continuou, tem vindo a continuar, mas só que são escravaturas diferentes. Aqui a gente chega, tapa a peneira, há um problema, a gente tapa o problema e o povo agradece e fica um bom tempo sem falar. E continuamos nisto. E a minha questão é: vamos continuar a aguentar com a aguentar a dar de comer aos outros ou vamos começar a contribuir para o funcionamento do país e não meter o dinheiro no bolso dos outros? Isto fica, deixa-me a pensar, porque temos grandes empresas a lucrar à grande e à francesa, e o povo português tem os serviços públicos a funcionar na miséria. Não esquecendo que temos um call center do Serviço Nacional de Saúde que não pertence ao Serviço Nacional de Saúde. É um call center onde são contratados malta que tem um script, ou seja, tem tudo pronto para que já é um script, é um painel, um género de um PowerPoint que a pessoa chega, faz as seleções e depois, consoante o computador, consoante o resultado que eles já têm nos computadores, eles dizem se vale a pena ir ou se não vale a pena ir. Ou seja, isto qualquer dia é põem-nos um robô à frente, eles programam o robô, fazem assim umas programações meio maroscas. Epá, se o robô achar por bem que a gente, depois de ser examinado, dizer, vale a pena ir, você vai. Se não valer, olha, a gente continua doentes, vamos à farmácia, tentamos resolver o problema assim, só para dar de, só para dar de leve e está feito. Ou seja, a conclusão que a gente chega nisto é, pagamos impostos, o povo mata-se a trabalhar e no final ficamos todos a saber o mesmo e ganhamos todos o mesmo, que é pessoas a morrer nos hospitais, à porta dos hospitais, crianças a nascerem nas ambulâncias ou à porta dos hospitais, possivelmente, ou isso não é em casa. Se calhar temos que voltar a ter as parteiras como tínhamos antigamente, começarmos a voltar ao antigamente, se calhar voltávamos melhor. Se calhar as parteiras de antigamente tinham mais conhecimento e os bebés sobreviviam mais rapidamente do que se calhar nos dias de hoje, que isto ultimamente os serviços estão cada vez melhores, que é, a criança está pronta, está fixe, exames prontos, está tudo, então vá para casa. Pronto, ultimamente é o que se calhar é o que mais vale, é voltarmos ao antigamente em algumas coisas que se calhar ajuda. Se calhar é melhor o governo começar a.
a criar assim uns cursozinhos para parteiras em casa. Vamos buscar as nossas avós, as avózinhas que eram parteiras, que é para elas darem-nos as formações, tanto a homens e a mulheres, já que isto é uma igualdade, a gente, a gente ajuda-se uns aos outros, já que falamos de igualdade e a gente resolve o problema, porque isto qualquer dia, não sei, qualquer dia não há médicos, não há nada, temos que voltar ao antigamente, que é as mesinhas, e tentar sobreviver e tentar descobrir qual é o problema da pessoa e tentar amenizar o problema. Se a pessoa, olha, tiver algum problema bastante sério, se calhar é melhor ir ao hospital. Até lá, olha, vamos às mesinhas e aguentamos como estamos. Bom, para já é tudo. Este vídeo foi para falar sobre os impostos e taxas que pagamos e não sabemos onde é que vai o dinheiro. Os serviços estão cada ano passa em colapso e pronto, olha, é, como é que eu vou dizer isto? É salve-se quem puder. Acho que é a frase ideal para estas situações todas. Pronto, até à próxima.